Boa noite. Boa noite, pessoas. Boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre ordens da ajuda. Eu coloquei uma música para vocês. A música chama Faço Bem, Não Olha Quem, que o obrigado nunca vem. Então vamos nos conectando com o sentimento de ajuda e o que ele significa para nós. E quem for entrando vai me falando aí quais foram as experiências que vocês tiveram quando ajudaram alguém. E o que significa ajudar para cada um de vocês? Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Quem estava aqui ontem? O que vocês acharam da aula de ontem? Coloca aí também nos comentários para a gente saber. Rê, Ana Cláudia. Legal, Lili. Que bom que você assistiu. Boa noite. Neuza, obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, Kika. Que bom que estão gostando das nossas aulas. Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês na Semana das Constelações e do Direito Sistêmico aqui na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é Ordens da Ajuda, sobre as ordens e como isso impacta nos nossos relacionamentos com os nossos clientes. Então, eu acredito que para muita gente, para quem não conhece, vai ser impactante, né? Pelo menos eu, quando ouvi falar a primeira vez, eu falei, mas como assim eu não sei ajudar? Como assim eu não estou no meu lugar? Eu estou ajudando de um jeito errado? Existe isso? Né? E a gente vai ver, tem inclusive um livro do Bert Hellinger, que é Ordens da Ajuda, mesmo título, que é esse aqui. E é um livro excelente, que traz muitos exemplos sobre essa forma de ajudar. E hoje quem vai estar comigo falando sobre Ordens da Ajuda é a minha querida amiga Lúcia, que também é professora aqui na SBDCIS, uma amiga querida, que foi minha aluna também, e hoje está aqui fazendo parte da nossa equipe. Então, eu vou chamar a Lúcia aqui para a gente começar a nossa... Boa noite, Lúcia! Boa noite, minha querida. Que saudades de você. Também estou com saudades de você. Que alegria a gente poder se ver aqui, né?
Sim, para mim também é muita alegria e muita gratidão. Estar com a minha mestre, né? A minha segunda formação feita por você, minha querida. É uma grande alegria mesmo. A Lúcia é uma pessoa assim incrível, muito amorosa, né, Lúcia? A gente fala isso. A Lúcia, quando me procurou, Lúcia, conta um pouquinho como que a gente se conheceu. Então, é muito linda a forma como esse campo, né, nos conecta e nos traz as pessoas certas. Eu tinha feito a minha primeira formação e era umas 10 horas da noite, eu já tinha terminado essa formação e estava procurando algo para eu fazer. E, de repente, eu vejo entrar, estava lá no YouTube, né, vejo entrar assim, entra um vídeo, Fabiana Quezada, e ela estava ali falando sobre as cartas, os card games, né? Mas na hora eu já entrei, vi o vídeo dela, isso, esse mesmo. Vi o vídeo dela e peguei, já entrei em contato com ela e ela na hora respondeu, gente. Foi assim, ó, era acho que umas 11 horas da noite a gente estava se falando exatamente. E aí ela já me falou sobre o card game, como que era e tal. Eu acho que eu fui uma das primeiras a comprar o card game, porque foi assim, ela colocou e eu já cliquei em cima e já assisti a aula. E aí foi onde a gente fez o primeiro contato, ficamos conversando, ela dando toda a atenção para mim, e isso me deixou assim encantada, porque imagina, nem me conhecia, deu toda a atenção, daí já passou o contato do curso de direito sistêmico, e daí eu já fui fazer de novo essa outra formação linda, que traz muito conhecimento para a gente, que agrega muito, não só para quem é advogado, para todo mundo, até mesmo que você não queira trabalhar com constelação ou só ficar em casa, traz muito conhecimento e traz muita ajuda para que a gente possa aprender o que é essas ordens do amor, o que é essa ordem da ajuda, o que é ter um bom relacionamento, não só em casa com o marido, mas com os filhos, qual é o nosso lugar. E como você mesmo disse aí, quando a gente fala assim, como assim eu não estou no meu lugar? Meio assim, chocante para a gente, como assim? Mas, ao caminhar do curso, né, o primeiro dia de aula, a gente sai assim, querendo que fosse a semana toda, porque é muito impactante, e daí a gente quer conhecer mais, quer aprender, né? E aí a gente quer que volte logo a aula no próximo módulo, para que a gente possa aprender mais e mais. E colocar esse aprendizado, né, no dia a dia da nossa vida, para trazer fluidez, para fluir o amor com leveza, a saúde, a alegria, enfim, tudo, o sucesso. Né? É muito bom. Super vale a pena. Verdade, Lúcia. Que é uma alegria te ouvir. Fico muito feliz de estar aqui com você. E hoje nós vamos falar sobre ajuda, e eu comecei falando, né? Poxa, como é estar no nosso lugar de ajudar? E para quem já está aqui, comecem a pensar quais foram as pessoas que vocês ajudaram e depois essas pessoas viraram as costas, ou vocês tiveram entendimentos com essas pessoas. Como é quando você olha para o seu cliente? Em que lugar você está? Né? E aí você vai fazer, como? Eu estou no lugar do advogado, né? Eu sei qual é o meu lugar, e o lugar do advogado é lutar pelo cliente, né? É salvar o cliente. Então, toma cuidado, talvez você não esteja no lugar certo. E isso tem muitas consequências, né? Então, pessoal, vai colocando aí perguntas e nós também vamos respondendo. E nós vamos explicar, sim, ordem por ordem, certo, Lúcia? O que você acha? Sim. Né? Ótimo, ótimo. E a gente vai falando. Então, assim, Assim, significa que agora a gente não ajuda mais ninguém? E aí eu falo assim, Fabiana, agora então quer dizer que agora a gente não é, né? Vamos sair do lugar do bonzinho, e o bonzinho, e não ser bonzinho significa que a gente não vai ajudar mais ninguém. Não, gente. Até porque o próprio Bert Hellinger fala, inclusive na introdução do livro, e eu acho isso muito bonito que ele traz, nós seres humanos dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda dos outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele que não ajuda, que acredita que não necessita de outras pessoas, ele definha.
né? Então, portanto, a ajuda, ela é essencial para a sobrevivência do ser humano, né? Nós somos seres relacionais, como nós falamos ontem. Nós estamos o tempo todo nos relacionando com outras pessoas. Se nós estamos, por exemplo, aqui dentro da escola, nós nos relacionamos e nós nos ajudamos mutuamente. Dentro da nossa família, nós nos relacionamos e nos ajudamos mutuamente, e ali existe o quê? Um sistema no qual nós estamos a serviço da sobrevivência, né? Para que aquele sistema continue. Então, não significa que vamos deixar de ajudar, mas vamos ajudar de uma forma que tanto seja bom para nós e para o outro também, né? Então, a primeira ordem da ajuda, né, até a gente traz aqui, né, Lúcia? Você quer começar a falar, Lúcia? Primeira ordem? Sim, posso falar sim. A primeira ordem da ajuda, ela deixa bem claro que a gente só pode dar aquilo que a gente tem e dar ao outro aquilo que ele quer, que ele precisa, e não o que eu acho que é bom. Porque, em nome do amor, desse amor cego, a gente sempre acha que a gente pode dar tudo para o outro, resolver todos os problemas do outro. Isso no nosso lugar de mãe, de filha, de irmã, de colega, no profissional, a gente acha que a gente pode resolver tudo. E quando nós fazemos esse movimento de querer fazer tudo pelo outro, achando que nós somos as famosas boazinhas, nós estamos no lugar errado e ainda somos arrogantes. Herbert Helling fala muito isso, da nossa arrogância quando nós queremos fazer para o outro aquilo que eu acho que é bom para ele. E nem sempre o que eu acho que é bom para o outro é o que ele realmente está precisando. E aí, né, falando um pouco sobre dentro da família, a gente vê essa ordem quando nós, que é um exemplo clássico, né? Quando a gente vê alguém da família que está passando por uma dificuldade, às vezes está desempregado, enfim, N situações, a gente fala assim, já sei, vou arrumar um emprego para aquele meu sobrinho que está precisando trabalhar, que isso, que aquilo, que eu... E, de repente, às vezes eu tenho um amigo que tem um escritório e tal, eu vou lá e converso com meu amigo lá e tal, e arrumo um emprego, já chego para ele. Trouxe um presente para você. A gente chega toda grandiosa lá, né, felicíssima, se achando a bambambam. Eu consegui um emprego para você, você vai adorar. E aí, a pessoa assim, né, fica ali toda sem coragem de dizer não, vai para o emprego. E aí passa um tempo, essa pessoa sai ou faz alguma coisa lá que não é legal. Aí o que a gente faz? Diz assim, nossa, como ele é um ingrato, eu fui lá, arrumei um emprego, está precisando, conversei com meu amigo, fiz tudo isso, me esforcei, e ele vai lá e ainda suja meu nome e tal, né? Que eu acho que quase todo mundo passa por essa situação de querer resolver algo para alguém da família. E aí a pergunta é, ele pediu para eu arrumar emprego para ele? Era isso realmente que ele estava precisando? Era isso que ele estava querendo? Né? E aí a gente se emaranha, se arroga, se coloca no lugar de poderosa, de Deus, e ainda fala mal do outro ainda. E com isso a gente se afasta. Aí, como não aprende a lição, a gente vai para uma outra situação. Aí, quando a gente vai para o nosso trabalho, às vezes pode ser de ajudador, como todo mundo é o ajudador, né? Não importa a profissão. Pode ser um advogado, que ele está no lugar de, né? Um professor, um médico. E aí o cliente chega e traz a situação dele lá, o problema dele, e a gente já nem espera o cliente terminar de falar. Já, quando o cliente começa a falar, a gente já está aqui dentro da nossa cabeça, já como diz uma amiga, se tivesse um computador aqui dentro da cabeça da gente, já saía a petição, já saía tudo pronto, sem terminar, sem esperar terminar o cliente falar. Isso seria o advogado. O professor, então, quando olha para aquela criança que está ali cheia de problema, ele nem escuta, nem procura saber, já quer resolver da maneira dele, se colocando no lugar dos pais. Se emaranha de novo, e aí vai trazer mais conflito. Então, nós não passamos a não resolver os conflitos, e sim a fazer mais conflitos, tanto para as pessoas quanto para a gente. Faz sentido para você? Exatamente. Só vou fazer uma pergunta, porque eu estava falando, eu acho que tinha caído, gente. Vocês estão conseguindo
ver e nos ouvir direitinho? Dá um ok aí pra gente. Lúcia, você tá vendo meu vídeo bem? Sim, estou vendo você super bem. Tá, e o Você áudio me tá? vê? Para mim tá ótimo. Tá, então ok, gente. Tá, eu tô vendo que tá com um eco. Vocês estão ouvindo, não? Para mim não tá com eco. Não? As Não, pessoas estão pessoal, colocando. Para mim está ótimo. então Tá tá todo ok. mundo colocando ok. Beleza. Então, assim, é interessante, né, Lúcia? Na minha família, a gente passou muito por essa situação, né? Porque os meus pais, eles tinham um comércio. E quando eles vinham, minha mãe tinha os parentes que vinham do Nordeste, de outras cidades, né? E ela já imaginava que todos, né? Ela tinha que ajudar todo mundo. Então, ela já colocava para trabalhar com isso, né, gente? Peraí. Ver se eu acho aqui no fone agora. Calma que a gente resolve. Aí que a gente já volta. Vê se deu certo agora. Parou? Peraí. Sim, parou? Ok. A tecnologia é assim, né, gente? Então, a minha mãe ajudou muitas pessoas que vinham e trabalhavam lá, mas ela nunca perguntou se essas pessoas realmente queriam trabalhar ali. E depois muitos saíam e ficavam com raiva, inclusive, né? Então a gente percebe que o Bert Hellinger fala que essa ajuda, ela é humilde, né? E muitas vezes realmente nós não perguntamos para as pessoas se elas querem ajuda, né? E como elas querem essa ajuda. Simplesmente a gente acha que aquilo é bom para o outro e nós vamos simplesmente fazendo, sem perguntar se o outro realmente quer, né? Então, ele fala nessa primeira lei, ele fala assim, só se dá o que se tem e só se espera receber aquilo que realmente se necessita. Não adianta a gente... Imagina o seguinte, que chega um amigo para você e ele diz que ele precisa de dinheiro, né? E você quer ajudar esse amigo. E você não tem, na verdade você não tem, mas você vai pegar emprestado de alguém para poder emprestar para ele. Ou seja, você já está fazendo algo que você não tem, mas como você está na condição de ajuda, de salvador, de bonzinho, o que você faz? Você cria para você uma dívida também. O outro, que ainda foi ajudado, né, ainda fica com raiva, ainda sente raiva de você, né? Sim. E quantas vezes a gente nem precisa de algo, ou precisa de um pouco, é como a comida, vamos dizer assim, né, gente? Às vezes a gente tem que estar lá, a comida, você vai, come, você se sente bem, né? Tá satisfeito. Só que você fala, eu vou lá mais um pouquinho. Só que aquele pouquinho depois te deixa com o estômago cheio e quase o dia inteiro. Porque você pegou mais do que aquilo que você precisava naquele momento. Né? Exato. Então, Isso mesmo. Porque essa primeira lei, a ordem da ajuda, ela fala muito do dar e tomar, né? Eu posso dar o que eu tenho e só posso tomar, como você coloca esse exemplo lindo, maravilhoso da alimentação, se eu alimento um pouco mais, como um pouco mais, quem vai passar mal eu mesmo, né? Então, eu não precisava tomar mais aquele pouco. Esse tomar quer dizer isso. Eu não precisava ir lá e servir mais um pouco, né? Mas, às vezes, a gente, por conta que está muito boa, que é gostoso, às vezes até um pudim, né, Fabiana? A gente nem precisava daquele pudim, mas a gente foi lá e aproveitou aquele pudim, né? Então, é isso, tomar um pouco mais. E isso, às vezes, a gente faz na amizade. Parando aqui um pouquinho, eu queria também falar sobre a minha primeira professora da minha primeira formação de constelação que está aí nos ouvindo, Sheila querida. Um abraço, minha linda. Oi, Sheila. Que bom, prazer ver você aqui. Que bom. Também quero falar que a Patrícia também, que é minha parceira lá no escritório, também está aí assistindo hoje. E aí é onde a gente se desequilibra,
nessa primeira ordem da ajuda. E aí, quando a gente conhece essa filosofia, porque ajudar é uma arte, né, Fabiana? A gente aprende, não precisa entrar em desespero. Como assim agora? Como eu vou fazer para ajudar as pessoas? É uma arte, ajudar é uma arte. Então, a gente aprende. E aí, a gente fica tanto mais fácil para a gente e para o outro também. Não tem essa coisa de um ficar chateado com o outro. Porque você vai dar exatamente aquilo que ele precisa. Sheila está falando que o prazer é dela estar aqui com a gente. Muito, muito, muito meu. Prazer é nosso também, Sheila, porque a Sheila também é uma grande facilitadora também de constelação, então admiro bastante o trabalho dela. Realmente, se a gente perceber, eu vou falar aqui a segunda lei, né? Aceitar as circunstâncias e só intervir até onde nos é permitido, sem querer mudar nada do destino do cliente. Fala um pouco aí, Lúcia. Então, essa segunda lei, ela fala muito que nós estamos a serviço da sobrevivência, que é aquele comecinho que você leu lá quando diz que se a gente não ajuda ninguém, se a gente se isola, fica sozinho, a gente se define. Por quê? Já lá no início, para que a gente pudesse estarmos aqui hoje, os nossos ancestrais, eles tiveram que viver em grupos, para poder se defender, para poder buscar a sobrevivência, para poder sair da casa. Então, não podia sair um sozinho. Então, o fato de nós vivermos juntos é muito importante e traz também muita leveza. E aí é onde a gente aprende a respeitar essa circunstância de estarmos externas, de se admitir, de estar, de relacionar. Por isso, essas ordens, elas são bastante importantes, porque elas vão trazer leveza nos nossos relacionamentos. Tanto no relacionamento familiar, como na amizade, como também no relacionamento na nossa profissão. Que a gente também não escolhe essa profissão por acaso, né? Tudo o que acontece na nossa vida, nada é por acaso. Todos os encontros, todos os desencontros também têm um pouco dessa ordem de estar ali, estarmos compensando o que nós viemos fazer aqui, qual é o nosso propósito de estar aqui. Eu queria dizer também que eu estou muito feliz que eu vi que acabou de entrar pela primeira vez numa live minha o meu filho, Zangado. Ai, que lindo! Olha só. Que lindo! Bem-vindo! Muito obrigada por participar. Isso me alegra a alma. Nos alegra. Que bom! Deixa a gente um pouco emocionado, né? De saber que podemos passar algo para frente, né? Sim. Se quiser falar um pouco, Fabiano, para eu tomar um fôlego aqui. Respira, que bom! Olha o que os filhos fazem com a gente, né? Sim. É muito lindo isso. Até vou fazer um parênteses aqui, porque o meu filho, o Bruno, também já participou da formação, e é tão bom quando a gente pode ver que os filhos olham para o que a gente faz e eles querem conhecer, querem estar perto, eles percebem a mudança em nós, porque a mudança, às vezes a gente fica assim, mas eu vou fazer, e o outro aqui tem que mudar, mas não são os outros que mudam, somos nós. E quando a gente muda algo, as pessoas percebem, e elas querem saber também o que é que a gente faz. E eu lembro que o Bruno virou um dia e falou assim, mas eu quero saber o que é isso que a minha mãe faz. Né? Tem 2 anos isso, ele estava com 18 anos, e eu quero saber isso que a minha mãe faz. É tão bom para ela, vai ser bom para mim também. Né? Então a gente percebe o quanto que isso transforma vidas, transforma famílias, né, Lúcia? E ele acaba de entrar nessa segunda ordem, que é o arquétipo da ajuda, que é o pai e a mãe, né? Exatamente. Essa ordem fala de mãe, que é onde a gente só me apazigua na minha mãe, quando também me apazigua no meu pai. E isso, para mim, é muito importante estar falando isso, porque, por mim, eles podem se apaziguar no pai também. E isso traz muita alegria quando eles fazem isso. Eu libero os meus filhos para fazer isso. Porque é a mãe que libera os filhos para ir para os pais, né? Então, isso é muito forte. E daí, essa segunda ordem, ela fala muito disso, desse pensamento mágico da gente estar ligado ao nosso pai ou à nossa mãe, muitas vezes mais na nossa mãe. E a gente, enquanto mãe, precisa liberar os nossos filhos para ir para os pais.
E é esse arquétipo que os pais nos dão a vida e os filhos recebem, nós filhos recebemos. Porque se tem um lugar que todos nós temos é de ser filhos. Sempre seremos filhos, não tem como deixar de ser filhos. Então, quando os pais são grandes, Bert Hellick ainda coloca aqui assim, ó, os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos, pequenos, necessitados e pobres. E o que ele quer dizer isso? É que por mais, aqui não se fala de riqueza, de dinheiro, fala-se da vida. Porque os que os pais nos dão, a vida, não tem como eu devolver para o meu pai e para minha mãe. Ai, não gostei dessa vida, então vou devolver para vocês, quero outro. Não tem como fazer isso. Eu recebo. E quando eu aprendo a receber a vida dos meus pais que eles me deram, e aceito os meus pais, compreendo que eles são do jeito que são, simples, às vezes até um assassino. Porque não é o meu pai que é o assassino, é o homem. E enquanto homem, ele é comum, simples como eu. Ou não é a minha mãe que me abandonou, é a mulher que não deu conta daquilo. Então, a gente não olha para as atitudes do homem e da mulher, e sim para o pai e a mãe. Eu gosto muito dessa passagem, da gente olhar para o nosso pai e para a nossa mãe como grande, realmente. Não para aquele homem, olhar para o meu pai Nelson ou para a minha mãe filhinha. Não, eu olho para a minha mãe. E eu gosto muito de perguntar assim para as pessoas, vocês conhecem a mulher do pai? A gente não conhece a mulher do nosso pai. A gente conhece a nossa mãe. Você conhece a mulher, o marido da sua mãe? Não, eu conheço o meu pai. Então, isso nos traz força, nos traz leveza. E eu gosto muito também de falar nessa ordem aqui, Fabiano, em relação à árvore. Porque o nosso sistema é igual a uma árvore. Uma árvore frutífera. Eu cito a mangueira porque eu gosto, acho ela muito linda, frondosa, forte, né, gigantesca, e fica super carregada de mangas. A maioria daquelas mangas cai no chão. E aí a pergunta é, o que acontece com aquelas mangas que caem no chão? Todas apodrecem? Nenhuma. Ali embaixo da árvore, do pé de manga, não nasce um pé de manga. Por quê? Porque ali não tem força. Assim somos nós, filhos. Nascemos, temos os nossos pais que são a nossa árvore, que é a nossa força, mas nós precisamos ir para a vida. E quando nós vamos para a vida, não ficamos ali dependendo do nosso pai, da nossa mãe, nós ganhamos força. Lá nós produzimos. Então eu gosto muito dessa passagem, porque eu acho ela muito forte, muito clara, para a gente internalizar, né? E aí vem a terceira ordem, que é a terceira ordem que a gente, né, mais usa na nossa vida, né? Você quer falar um pouquinho da segunda ordem? Eu vou falar um pouquinho, até... Vocês percebem, né? Porque é tão gostoso ter a Lúcia falando, né? Ela fala de uma forma tão amorosa que a gente fica assim... Eu fico nas aulas dela, assim, apaixonada. E é tão interessante, né? A gente nesse papel da ajuda, esse arquétipo de pai e de mãe. Quando a gente vai para a advocacia, e aqui a gente tem alguns alunos que já nos conhecem, e eu faço bastante essa dinâmica, né, de colocar a pessoa na frente do cliente, né, e a pessoa diz assim, pode deixar que eu vou cuidar do seu processo, pode deixar que agora eu tomo conta. E é muito interessante o que acontece, porque o cliente, ele olha para a pessoa e ele diz, agora encontrei alguém que realmente vai cuidar de mim, que vai me salvar. Alguns clientes, algumas pessoas, os representantes, até sentam no chão, como se fossem crianças mesmo, né? Porque ali ele ele sente que ele não tem força, que quem vai resolver o problema dele é o advogado, é o profissional. E o advogado abraça aquele processo, abraça aquela causa, aquele cliente, como se realmente ele fosse um pai ou como se ele fosse uma mãe. Mas a gente não consegue resolver o problema do nosso cliente deste lugar, né? De querer cuidar dele. E quando vem acontece algo, por exemplo, uma improcedência da ação, como é que o advogado conta isso para o cliente? E é interessante, a gente faz na dinâmica, né, Lúcia? Agora fala para o seu cliente que a ação dele foi julgada improcedente. E aí você vê que o cliente fica com raiva, né? Se coloca no lugar da criança, e ele diz assim, olha, mas você não disse que ia fazer tudo por mim? Que você ia resolver o meu problema? E você não resolveu?
E aí vem aquele sentimento, né, de raiva e a exigência, e o advogado se sente mal com aquilo porque não conseguiu resolver o problema. E a gente faz a dinâmica justamente de olhar para onde? Para a nossa origem, para o nosso sistema familiar. E quando o advogado, né, a pessoa olha para o sistema familiar, percebe que muitas vezes, no lugar de ajudante, de querer salvar o cliente, ele está olhando para os próprios pais, para todos aqueles que não puderam fazer pelo seu sistema, para todos aqueles que dentro do sistema de justiça, aqui, né, a gente falando da advocacia, mas lógico em diversas outras áreas, para aqueles que tiveram injustiças no seu sistema familiar e que não puderam ser reparadas. Né? Hoje, inclusive, eu fiz um atendimento e eu me lembrei porque eu acho que o terceiro atendimento que eu faço é que a pessoa diz assim, teve um momento da minha vida que eu queria ser promotor. E aí colocamos os elementos, os representantes, e num dos atendimentos eu lembro que um bonequinho de uma criança caiu. E nesse de hoje também ela, né, se via num júri. E aí eu perguntei, né, lógico, dentro do contexto que estava lá, falei, o que aconteceu? Quem morreu nesse sistema? E foi muito interessante, as pessoas trouxeram, olha, realmente, faleceu um tio, aí o outro contou que o tio atropelou algumas pessoas. Então, assim, situações que foram muito difíceis, né, para o destino também daquela família, e que eles vieram e tinham essa vontade de ser promotores, mas para se colocar no lugar de justiceiro. Sim. E o que eles diziam, mas eu não gosto disso, nem era isso que eu queria fazer. Eu fiz porque pelo meu pai, eu fiz pela minha mãe, né? Então, quando a pessoa toma consciência dos motivos pelos quais ela está naquele lugar de ajuda, e que ela não precisa, que ela não deve olhar para os seus clientes como sendo seus pais ou como sendo filhos, ela se sente mais leve, né? E o cliente ganha força com isso. Porque se eu estou aqui no papel de advogado e não vou salvá-lo, o cliente tem que assumir responsabilidade. Então, é isso que a gente fala da autorresponsabilidade. Cada um com o seu papel, com a sua parte. Eu posso, aqui do meu lugar de advogada, trabalhar a parte legal, sim. Mas eu não posso fazer o resto por você. Né? E a gente percebe que muitas vezes os processos não andam, não é por causa do cliente, às vezes é por causa do advogado. Porque o advogado se coloca nesse lugar, né, de querer realmente salvar, e ele acha que é melhor determinada situação que nem o cliente quer. Né? Quantos acordos a gente vê aí, o advogado, o cliente quer fazer um acordo, está numa situação difícil, e o advogado fala assim, não, mas eu não aceito. E fala como se fosse seu. Eu até digo que você é advogado, você é sócio do seu cliente. Porque aí você já saiu do seu lugar de advogado e você agora está numa sociedade com ele. Né? E você, no lugar de sócio, você tem ali a sua parte e você acredita que você pode determinar qual é o destino daquele processo, né? Sim, exatamente, porque eu também já fiz uma constelação onde o problema não resolvia, não era pelas partes, e sim pelos advogados, que estavam olhando para problemas aqui, ó, no sistema deles. Porque, Fabi, né, como a gente sempre fala, e você também fala muito isso, a gente tem um cliente para nos curarmos. Né? Então, se eu não estou curada daquelas minhas questões, se eu ainda não tomei meu pai e minha mãe exatamente como eles são, se eu não olho para as coisas que acontecem aqui, não faço todas aquelas 3 leis de pertencer, estar no meu lugar, viver no equilíbrio, né? Aí eu vou ter um cliente que vai vir para me mostrar algo, porque todo nosso cliente vem para me mostrar algo. E quando eu ouvia isso, eu ficava chateada, falei assim, meu Deus, de repente vem um cliente lá com um problemão lá que eu nunca nem vi na minha família, como que aquilo faz parte de mim? Como que eu tenho aquilo no meu sistema? Eu não lembro disso. E aí, o que me deixou muito claro isso, Fabiana, foi assim, porque eu pensava assim lá no começo, quando estava dando formação,
E se der alguém que foi abusada quando criança, ou pelo pai, ou pelo tio, sei lá, pelo primo, ou irmão, sei lá, como eu vou dar conta disso? Eu ficava pensando nisso. E isso nunca aconteceu na minha família. E eu sempre pensava, eu ficava indignada quando alguém falasse isso. E aí, na minha carreira de professora, que também é de ajudante, né? Lá, um belo dia, tinha uma aluna de uns 14 anos, que ela era muito calada. Na hora do intervalo, ela não saía, ela continuava sentada na carteira dela. E eu fui procurando dar um pouco mais de atenção para essa aluna. Por que ela era tão quieta daquele jeito, né? Ela não falava com ninguém, entrava, fazia as coisinhas dela, colocar muito cuidadosa e ia embora. E uma dificuldade de aprender. E eu fui me aproximando cada vez mais dela. E aí, quando um dia ela fala assim, professora, eu quero conversar com você. Tá bom, então vamos conversar. Na hora do intervalo, todo mundo saiu, eu fiquei com ela na sala, me fechei e ela vai e me conta assim. Sabe o que é, professor? É que meu pai abusa de mim. Ela não falou abuso, ela falou direto um linguajar que ela sabia lá. E aquilo me deu um desespero, meu coração parecia que ia sair pela boca, e né, na hora eu já tive vontade de levantar ali, olha, Salvador, e já ir lá para a diretora, e já ir para a delegacia, e fazer isso, fazer aquilo, né? E eu fui e falei assim, mas por que você... Ela falou assim, só que tem um detalhe, professor, eu não quero que a senhora faça nada e nem fale nada para ninguém, porque uma vez eu comentei com a vizinha foi, deu parte, daí veio assistente social, veio todo mundo. Minha mãe me disse que era para eu dizer que era mentira, que não era verdade. Porque se meu pai fosse preso, a minha mãe ia se matar. Veja bem, até mesmo para abordar uma situação dessa, para trabalhar uma situação dessa. Foi lá, nessa época, que eu comecei a aprender a olhar para o... Naquela época, nem conhecia a constelação, mas eu carreguei isso por muito tempo. Realmente, isso só foi sair de dentro de mim quando eu conheci as constelações e quando eu conheci uma forma de trabalhar isso, de olhar para essa criança, para esse ser, não com pena, não com dó, não com indignação. Porque quando eu tenho pena, quando eu tenho dó, quando eu tenho indignação, eu estou fora do meu lugar. Eu estou, muitas vezes... achando que eu sou maior do que aquele destino, do que aquela pessoa, porque muitas vezes é destino. E são escolhas. Então, a gente precisa aprender a respeitar a escolha, o destino do outro. E isso não quer dizer que eu não vá fazer nada, ou até mesmo um advogado, um professor. Mas eu passei daí a tratar essa menina com mais carinho, com mais respeito, que ela pode até se soltar um pouco mais naquele momento que ela estava na sala de aula. Então, é essa forma que a gente trabalha com essa ordem da ajuda. Não é que, agora eu conheci as ordens da ajuda, não é para eu ajudar mais ninguém. Eu vou ajudar com respeito do destino, da escolha, né? E no meu lugar. Porque aí sim, essa ajuda ela é boa. Porque quando essa ajuda não é dessa forma, ela não é boa, ela é prejudicial. E às vezes, como essa aluna, ela só queria contar. Eu não queria que eu fizesse nada. E às vezes a pessoa chega para contar algo para a gente, e a gente aprende isso, eu aprendi com você isso, a escuta ativa, de só escutar o outro. E é um exercício que a gente tem que aprender a fazer isso. Porque quando eu aprendo a escutar o outro, sem dar o meu palpite, porque às vezes a pessoa começa a falar, a gente fala, mas por que você não faz isso? Porque você não foi lá e não fez isso? Não, a pessoa não tá, ela não falou assim, me dê uma opinião. Fale sobre isso. Né? Então, tudo isso, essas ordens da ajuda, quando a gente internaliza, estuda, né, tem grupos de estudo, você tem um grupo de estudo da OAB também, que todo mundo faz parte, para estudar essas ordens, porque ela é... O livro que nós estamos estudando é Ordens da Ajuda. Então, quem quiser participar... Foi segunda, né, que teve o encontro? Segunda, às 11? Terça-feira... Foi terça-feira, a cada 15 dias, terças-feiras, às 11 horas da manhã, e o livro que a gente está estudando é esse daqui mesmo. Isso. E é muito importante, porque daí cada um coloca ali a sua situação, o outro fala, e aí a gente vai assimilando, internalizando realmente essas leis. Né? Não é só ali, tá. Não, ela é bem complexa, a gente tem que ler e reler o que está entre linhas também, né? E isso é muito importante, essas ordens de ajuda, no sentido do nosso profissional.
E você falou do destino, né, Lúcia? A gente respeitar o destino de cada pessoa, né, de cada sistema, né? E você até fez um comentário, né, de como você se comportou. Ontem foi interessante, fiz um atendimento e a pessoa falou assim, Fabi, minha aluna também, eu sei que você gosta de mim, como é que você faz para você não chorar ouvindo essas histórias que a gente traz para você, né? Porque, claro, eu, assim, quem me conhece sabe que eu me emociono fácil com muitas coisas. Mas quando eu estou no lugar de facilitadora, é assim, eu estou no meu lugar, naquele lugar de facilitar. E eu me envolvo com a história do outro, e se eu me emociono, aquilo tem a ver comigo, com a minha história também, e eu me emaranho com a situação do cliente. Quando eu estou emaranhada, eu não vou ser uma boa facilitadora, né? Eu não vou levar o cliente aonde ele deve chegar, porque talvez eu queira. Aí eu entro nesse papel que a gente fala, da ajuda, do salvador. Porque aí eu olho para ele e falo assim, nossa, que dó. E foi isso que a Lúcia falou. Esse sentimento, gente, de dó, cada um tem a força para o seu destino, para aquilo que vem, para as dificuldades, né? Você pode perceber que às vezes a gente passa por situações mais difíceis e de repente a gente sente aquela força, sabe, aquele fundo do poço para sair dali. Porque ninguém pode tirar ninguém de um lugar que ela não quer, né? Então, assim, respeitar esse lugar também enquanto facilitador, porque eu já ouvi, gente, histórias, assim, de destinos muito, mas muito difíceis. A Lúcia, como facilitadora, a gente ouve isso o tempo todo, né? Mas a gente, na nossa postura, isso é postura sistêmica, estar no nosso lugar, né, naquele momento. Lá, eu sou a amiga, aqui eu sou a facilitadora. E eu falo que esse é um papel que tem que dividir muito bem, né, nesses lugares. Tem uma parábola, assim, uma história que o Bert traz, inclusive acho que é nesse livro, e é muito bonito. Ele conta que o rapaz saiu de casa e no meio do caminho sofreu um carro, parou muito perto dele, freou, e ele se assustou muito com aquela situação. Ele voltou para casa, fechou todas as portas, todas as janelas da casa e ficou no quarto dele ali, preso, e não queria sair daquele lugar. A namorada começa a ligar para ele, vê que ele não responde, e ela vai até lá. E ela chega perto dele e ele não quer sair da cama, né? E aí ela pega um livro e começa a ler. E ela começa todos os dias a ir até lá e lê um pouco, né, para ele. E cada dia que ela sai, ela deixa uma janelinha aberta para ele, né? E até que chega um momento em que a única porta que faltava abrir era a porta da rua. E naquele dia ela saiu e não tinha mais nada para ela abrir, dependia tudo dele. E foi naquele dia que ele tomou a força e saiu em direção à rua e abriu a última porta. Então, o ajudar é isso. Às vezes, a pessoa precisa do quê? Sim, de um apoio naquele momento, mas a força para ela se levantar, ir lá e abrir aquela porta, né? Que às vezes é aquela porta que está aqui, né, gente? Aqui, o emocional, né, o mental, depende só de cada um. Sim, e essa terceira ordem, ela é bastante extensa, esclarece bastante coisa para a gente, né? Porque aqui ela fala também de quando a gente ajudar as nossas crianças. Quem precisa de pai? Criança, né? E se a gente está no nosso consultório, lá no escritório, ou vai fazer uma facilitação, e a gente percebe que o cliente chega na criança, né, que a gente fala, um adulto criança, que só tem tamanho a criança não adulta e seu ainda, então a gente precisa estar ali naquele momento, se eu não estou também, não tenho meu pai e minha mãe internalizado, eu vou de criança para criança. E aí é onde muitas vezes tem um atrito, conflito, briga, um bate o pé de lá, o outro bate o pé de cá, porque criança que faz birra, né? Mas a gente vê que muitas vezes, como você já colocou aí, que eles chegam pedindo algo, como se a gente pudesse dar aquilo que eles acham, porque na verdade
O que os nossos pais deram foi o suficiente. Não importa se a minha mãe me colocou numa caçamba e deixou lá, outra pessoa me criou. O maior ela me deu, que foi a vida. O cuidar, qualquer outra pessoa pode fazer isso, né? Então, e se eu vou para uma questão ainda achando que meu pai e minha mãe estão me devendo algo, eu vou buscar um advogado que também está ali achando que aquele pai ou aquela mãe também está devendo algo. E aí, se eu não estou no meu lugar, não conheço essas odds, não sei como eu vou tratar isso, como diz o doutor Fábio, vai dar ruim, né? Não vai dar boa essa história, né? Então, é isso que é importante, a gente conhecer, trazer essas leis sistêmicas, conhecer como eu vou trabalhar dentro das leis sistêmicas no meu direito ou na minha sala de aula. Ninguém vai, eu vou ter que fazer constelar para fazer isso, não. Eu posso muito bem fazer essa formação de direito sistêmico, né, com ênfase no direito, mas eu não preciso trabalhar como facilitador de constelação. Eu vou simplesmente conhecer as ordens, conhecer as leis, e isso vai trazer leveza, porque o que a gente vê, e vocês estão sempre falando isso, você pode falar muito melhor isso, Fabiana, que é o quanto os profissionais adoecem, né? Por conta de estar fora do lugar, não conhecer essas ordens da ajuda e estar ajudando de uma forma, digamos assim, pesada, né? Querendo ser o salvador. E muitas vezes a gente também é o agressor. Quando eu estou no meu lugar de salvador, muitas vezes eu sou agressor. Eu agrido essa pessoa querendo que ela faça do meu jeito. Isso também é uma forma de agredir, né? Então, fazer essa formação, estar presente nessa formação, a gente só tem a ganhar, porque quando eu fui, eu não sou advogada. Eu ainda lembro, né, que eu fiquei com você e com o Leonardo, eu disse, gente, mas eu não tenho nada a ver com o direito. Né? Não tem nada a ver que eu precisava olhar aqui atrás. E já olhei, e já trouxe muito, muito, muito resultado, e ainda está trazendo. Então, é um curso que a gente faz, não é por um tempo limitado, é para sempre. É verdade. E ali a gente vai caminhando. Um dia a gente está no 25 quilômetros, no outro dia a gente vai para o 25,5 quilômetros, nesse caminhar da vida, encontra com outro que ainda está lá, né? Às vezes a gente volta, dá uma regredida, mas enfim, a gente vai sempre levando isso com muita leveza. E isso é gratificante para a gente, né? A gente tem vontade de sair gritando para todo mundo, gente, vamos lá fazer, né? Vamos aprender isso, né? E é interessante, né, Lúcia? Essas ordens que nós estamos trazendo, isso daqui gente, é todo dia, em todo momento a gente trabalha isso. Se a gente começar no processo de autopercepção, a gente, todo momento está saindo do lugar, mas quando a gente toma consciência, é mais rápido nós voltarmos, né? E fala assim, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu volto para o meu lugar, eu volto para olhar para outra pessoa com a força que ela tem, no lugar de adulto, porque muitas vezes nós saímos do nosso lugar de adulto também e vamos para a nossa criança. Então, imagina que a gente está falando aqui dessa terceira ordem, e a gente fala aqui, ó, tratar o cliente como adulto, né? Porque muitos clientes chegam em que lugar? Da criança, com raiva, com ressentimento, fazendo birra, querendo a vingança. E ele quer que a gente faça esse trabalho por eles. Que a gente resolva o problema deles. E tem uma dinâmica interessante, né, Lúcia, que a gente até fala. Começa a olhar para o seu cliente com os pais dele atrás dele. Porque dessa forma, você deixa ele com os pais dele, você não precisa cuidar. E você com os seus aqui atrás. E você compreende dessa forma que cada um tem o seu sistema. Esse cliente que está chegando, ele tem um sistema dele que é diferente do meu. E aí vem a quarta ordem que a gente fala, ter empatia sistêmica. Né? Essa empatia é quando, não é só se colocar no lugar do outro, gente. Eu vejo as pessoas às vezes falam assim, eu vou... empatia, eu me coloco no lugar do outro. Mas será que a gente tem a capacidade real de saber o que o outro passou? Quais são as emoções que o outro sente? A gente tem uma ideia, né? A gente idealiza isso, né? Como quando a gente faz uma constelação, sim, é possível a gente sentir naquele lugar como representante o que o outro está sentindo. Mas, de outra forma, a gente tem uma percepção.
né? Não a realidade completa como ela é. E quando a gente fala dessa empatia, não é só olhar para aquela pessoa que está na nossa frente, mas para todo o sistema dela. Porque a pessoa não vem sozinha, gente, ela vem trazendo toda a bagagem, as experiências, as crenças, tudo aquilo que ela aprendeu com o pai, com a mãe, as repetições de padrão. E muitas vezes quem precisa de mais empatia são as outras pessoas, são, por exemplo, o filho. Se a gente está ali num processo de guarda, muitas vezes o advogado nem olha para aquela criança, porque quem está ali representando é a mãe ou é o pai. Então aquela criança nem é vista, né? Ela se torna ali um objeto ali no meio. E essa criança, às vezes, é quem precisa de mais empatia do profissional, né? É como se o profissional olhasse para aquela criança e falasse: o que será que esta criança precisa neste momento? Né? Olhar o contexto todo para que a gente possa, sim, dessa forma, ajudar de uma forma eficiente, né? Sim, e é muito lindo essa ordem também, quando fala dessa parte do relacionamento, da separação dos pais, né? E do colocar os filhos ali no meio. Eu até postei algo que fala sobre isso, a criança dizendo assim: mamãe, não fale mal do meu papai. Papai, não fale mal da minha mamãe. E aí, como você colocou, o advogado muitas vezes não está olhando para essa criança. E aquele pai e aquela mãe ali também, eles estão na birra, na criança deles também, e também não estão olhando para os filhos. E aí eles estão ali querendo brigar, competir, não vai ficar, não vai... E a criança fica ali perdida, totalmente perdida. E aí, quando o advogado tem esse conhecimento dessa lei sistêmica, de olhar para aquela pessoa que está ali na frente, para aquele cliente, não como ele sozinho, que ali tem um pai, tem uma mãe, tem uma dor, tem uma raiva, tem um ressentimento. E ele pode direcionar isso de uma outra forma, com um olhar amplo, e não focando somente naquela dor, naquela raiva que a pessoa está colocando ali. Porque até mesmo para a gente, o nosso cliente, a gente precisa acolher a raiva dele também, né? Sim. Porque muitas vezes ele está lendo a raiva, ele está cego. Ele está no meio do conflito. Eu não, como advogado, ou como professora, ou como terapeuta, ou como facilitadora, eu não preciso entrar no meio daquele conflito que está ali. Eu preciso estar no meu lugar de fora, centrado, ter uma percepção, essa visão ampla, esse conhecimento sistêmico, e aí eu posso ajudar, orientando a pessoa a seguir e a levantar e abrir a porta. Que talvez seja essa porta aqui, desse emocional, dessa raiva, dessa dor que ela traz, dessa birra, muitas vezes porque está ali naquela briga com o marido, porque acha que ela deu muito e recebeu pouco. Né? E aí, quando a gente tem essa visão, a gente condiciona essa situação de um outro lugar, um lugar de leveza, de amor, de respeito com aquilo que o cliente traz. Não importa se eu não vou me indignar, eu não vou sentir dó, eu não vou sentir raiva do meu cliente, porque muitas vezes a gente vai falar assim: nossa, hoje chegou um cliente chato lá para mim, que eu tô com meus cabelos, isso, aquilo, aquilo outro. Poxa, então eu não estava no meu lugar de advogado, ou não estava no meu lugar de professora, porque, nossa, aquela mãe foi lá e me deixou maluca, isso. Por quê? Porque eu me envolvi, eu tomei partido de situações que não me pertencem, que não me competem. Isso não quer dizer tudo que a gente vai deixar da pessoa assumir as consequências e a responsabilidade dos atos. Por isso que eu acho assim que é muito válido a gente estudar. Eu faço isso quase que o tempo todo, estar estudando e buscando isso, porque eu me curo. E quando eu me curo, eu curo bastante gente aqui do meu sistema. A cura não é só minha. E aí eu curo também todos os que estão em volta. E aqui quando a gente fala assim, aquilo que incomoda é seu. Se eu olho para uma pessoa que me incomodou, eu achei aquele cliente chato, qual é a minha chatice que está dentro de mim, que ao ver aquele cliente, eu não quis ver em mim, então eu coloco para o outro. Né? Tem uma projeção, então, da Lúcia. A gente sempre fala disso, da projeção. É o que eu vejo no outro, tá, às vezes em mim também. O que o outro está querendo me mostrar? Quando a gente fala
o outro está a nosso serviço, que foi o que você começou a falar na live hoje. Ele está a nosso serviço para mostrar algo que também não está bom para mim. Né? Algo que eu estou excluindo do meu sistema, algum comportamento, alguma crença. Então, um autoconhecimento o tempo inteiro, autopercepção. E aí, quando eu tenho isso, eu posso fazer diferente. Eu não preciso repetir esses padrões. Eu posso acolher essa minha criança e cuidar dela de uma outra forma, como eu gostaria que ela tivesse sido cuidada. E aí eu cresço, eu adulteço, né? Porque crescer nós já crescemos, né? Aí eu adulteço quando eu tenho essa atitude. E aí essa quarta ordem, que é a quarta ordem da ajuda, ela traz isso bem claro para a gente, dessa empatia sistêmica, que não é olhar, como você disse, não é olhar só para o meu cliente, eu olho para o todo. E o que a gente vê muito isso dentro da saúde, né, Fabiana? Muitas vezes você está com uma dor no joelho, mandam você no médico do joelho, mas você não é só um joelho, você é um todo, né? E aí, quando a gente pode hoje, nós temos essa possibilidade, que nós já temos bastante médicos, né, buscando a sistêmica, né? E aí a gente vai lá, ele vai olhar para o nosso todo. E aí o nosso todo, ele vai saber de onde vem aquilo, e fica mais fácil para a gente nos curarmos. Porque quando já vem para o físico, é porque já saiu do emocional, né? Mas há um caminho ainda muito importante para a gente fazer. E assim também é dentro do direito para os advogados, assim é dentro da pedagogia, assim é dentro das organizacionais, que também essas ordens da ajuda é muito importante também dentro de todos esses setores, né? Que a gente pode trabalhar de uma forma diferente. Exatamente. Eu fiz algumas palestras no SUS também, né, no setor, com enfermeiros, com o pessoal, né, com médicos, e foi tão interessante que quando eu cheguei lá, as pessoas falaram, gente, o que ela vai trazer, né? O que é esse negócio novo? Porque eles já se fecham, né? Eles ficam meio, olham assim como... Mas o que isso vai resolver para as pessoas que a gente está atendendo aqui, né? E é tão bonito ver que eles começam a perceber, nossa, as pessoas trazem isso quando vêm aqui, todas essas dores, todos esses sentimentos, eu não sabia, e eu não percebia que talvez eu também estivesse nesse lugar de ajudante, de querer salvar alguém do meu sistema, de acreditar na minha arrogância de médico, que o remédio que eu desse para aquele cliente iria salvá-lo ou iria curá-lo. E que existem outras situações, né? Esse contexto todo do ser humano que a gente não vê. Então, nós tivemos uma turma em que a gente tinha, se eu não me engano, eram os 2 médicos. Você lembra disso, Lúcia? Nós já tivemos médico, gente, arquiteto, engenheiro, pessoas de diversas áreas que vão trazendo as suas questões e vão falando, nossa, isso dá para aplicar assim dentro do meu trabalho, né? Dentro da empresa que eu trabalho. Então, isso é muito bonito a gente perceber, né? A outra ordem, Lúcia, que a gente traz aqui é amar a pessoa tal como é, ainda que diferente, sem julgamentos. Ele deixa bem claro aqui, quem realmente ajuda, não julga. Só isso daqui já faz uma grande diferença, essa frase. Quem realmente ajuda, não julga. Porque muitas vezes vai vir para você uma situação difícil, você vai ajudar a pessoa naquilo que ela pode, que ela está pedindo e que você pode. Porque muitas vezes dizer um não é uma grande ajuda. Certo. Faz a pessoa fazer o movimento. Nem sempre eu acolher a dor do outro, eu fazer do jeito que o outro quer, mas se eu não estou disponível de alma para fazer aquilo, isso também não é bom, traz emaranhado. Eu preciso ajudar realmente e saber dizer não. Não, até aqui eu fiz com você. Como essa história que você contou aí do Bert, né? Que a moça ia lá e lia e abria uma janela. Ela não foi lá e não falou, levanta daí, vamos caminhar e vamos junto. Porque muitas vezes a gente vai lá e faz isso. E aí é onde a gente se emaranha, não dá nada certo, né? E aí é quando a gente coloca isso. Quem ama, quem realmente ajuda, não julga. Eu vou ajudar
por exemplo, um exemplo clássico, e eu ouvi isso numa aula, e que uma pessoa te contou, eu acho até que você estava nessa aula também. O mendigo te pede dinheiro. Muitas pessoas falam assim, não vou te dar o dinheiro, porque você vai beber pinga, você vai fazer... Olha, quem sou eu? Então, eu falo para ele, não vou dar dinheiro, eu não preciso julgar o que ele vai fazer com o dinheiro. E se eu der o dinheiro também, eu não preciso dizer para ele, olha, não vai comprar pinga com isso, não. Eu estou dando o dinheiro, o que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Isso é uma ajuda saudável, sem julgamento. E ainda o que foi mais bonito que a gente ouviu nessa aula, que acho que foi na Ordem da Ajuda mesmo, que ele disse que uma senhora na avenida, lá em São Paulo, pediu dinheiro para ele, e ele parou o carro, desceu e foi lá e disse para ela, estacionou o carro, foi lá e disse para ela, minha senhora, sinto muito, mas eu não tenho dinheiro para te dar. Parece mentira, mas eu realmente não tenho esse dinheiro para te dar, não tenho nada aqui comigo. E ela falou assim, muito obrigada por você me tratar com dignidade, não por você me xingar. Olha só para você ver, então. Isso para mim ficou muito gravado. Você estava quando... Eu não lembro, foi uns... Eu lembro, mas agora eu não lembro se foi aqui em São Paulo, mas eu lembro dessa aula, sim. Em que... Isso é uma lição, gente. Isso é uma ajuda, sem julgamento. Respeitar o outro. Aí a gente volta de novo no respeito, na escolha e no destino. Com dignidade. Muitas vezes o outro, para ela, o importante foi ele, porque não ter dado dinheiro, foi ele ter dado a atenção. E isso já foi o suficiente para ela. Porque como que ele ia dar um dinheiro também? Ele ia pedir um dinheiro para outra pessoa ali, para poder dar para ela, como aquela história que você contou do dinheiro emprestar. Peraí, eu vou lhe emprestar um dinheiro para eu te emprestar. É dar o que eu não tenho. Como ele foi sincero, ela recebeu isso o quê? Ela se sentiu digna, né? Respeitada diante da necessidade dela. Isso é muito lindo e muito forte. E essa quinta ordem da ajuda, ela ajuda muita gente dentro da facilitação também. E sim, em todos os setores da nossa vida também, porque ela nos desenvolve a percepção. Eu perceber o que na fala do outro, no comportamento do outro, o que aquele corpo está me dizendo. E quando eu tenho esta percepção, eu não saio do meu lugar. E aprender, isso é uma coisa que a gente pode aprender, né, a ter percepção. Há muitos exercícios dentro desse curso de formação para a gente desenvolver a percepção, né? Então, é uma coisa que a gente aprende também. E aí eu me direciono o meu comportamento diante do comportamento do outro. Eu não me emaranho. E essa percepção surge. Como eu aprendo isso? Através desses exercícios sistêmicos que a gente vai fazendo, para a gente aprender a ter um centramento. Eu me sinto, quando eu me centro, eu me esvazio de qualquer julgamento, de qualquer indignação, de qualquer sentimento de dó, de pena, que é o que você falou assim, como eu não vou envolver na dor do outro se ele está ali se debulhando em lágrimas, contando aquela dor, aquela coisa, e eu estou aqui centradinha no meu lugar. Porque é um exercício que a gente aprende de fazer isso, de ter essa percepção, se centrar, se esvaziar de qualquer tipo de julgamento. Porque outro dia, eu tenho uma aluna que eu não sei se ela está aqui, mas que é aluna sua também, a Priscila, ela contou, a gente tem um grupo de estudo também, que a gente faz o estudo do livro da Bianca, e aí ela falando da situação lá, que quando ela viu, ela estava toda envolvida. E o Bert Helling nos ensina, deixou nos livros esse ensinamento lindo, da gente dar um passo atrás. Quando a gente se envolve, ela me disse assim, o que é esse passo atrás, Lúcia? Quando a gente percebe que a gente está indo com o corpo em direção ao que o outro está falando, se colocando aqui assim, eu estou entrando no campo da Fabiana, no campo das pessoas, esse campo de informação, esse campo morto. Então eu me volto, eu me sento, volto para trás. Mas é só de fazer esse movimento com o corpo, eu já sei que eu posso dar um outro passo. E às vezes eu estou aqui e eu não estou sabendo o que é para fazer, porque eu estou ali, emaranhada. E aí quando eu dou esse passo atrás, eu faço esse movimento, eu consigo ter um novo olhar diante daquele conflito que está ali e direcionar de uma outra forma, de um outro lugar. E é isso que essa quinta ordem, ela vem trazer isso para a gente lindamente, que eu acho ela também maravilhosa, que, né, para a gente estar aprendendo.
E o mais rico, que ontem você e a Ana falaram lindamente, que é sobre a observação. Quando eu observo, quando eu aprendo a me observar, quando eu aprendo, a gente ouviu isso numa aula também, se eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Se eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Isso é um exercício de observação. Se eu vou lavar a minha mão, eu lavo minha mão, observando, sentindo toda esse exercício de lavar a mão. Eu nunca esqueci, porque eu também aprendi isso com uma facilitadora muito linda, uma pessoa maravilhosa, que ela falava isso nas palestras dela. Quando, gente, vamos aprender a fazer esse exercício de percepção, de centramento, de observação, lavando as mãos, sinta uma mão encostada na outra, a água caindo, o sabor. E agora que a gente está nessa de que tem que lavar a mão muitas vezes, aqui a gente vai desenvolvendo, sente né, essa palma da mão, esse centrinho aqui, sente os dedos. Isso é um exercício riquíssimo, que vai nos trazer para esse centramento, para essa observação, e desenvolve essa percepção. E aí eu compreendo, né, aquilo que está acontecendo naquele momento, de um outro lugar, gente. Quando a gente fala desse outro lugar, ninguém vai sair desse lugar que nós estamos aqui, o outro espaço, não. Um outro lugar aqui dentro de nós. Aí expande a nossa consciência, há uma abertura, uma nova visão. Isso é a visão sistêmica, esse é o pensamento sistêmico, que é lindamente, assim, eu, né, às vezes até fico repetitivo, porque eu fico falando que isso é muito lindo, né? Mas é aí onde eu aprendo tudo, é onde eu cresço. É verdade. E aí eu posso ser diferente. Verdade, Lúcia. Lúcia, o pessoal estava comentando, desativei um pouquinho aqui os comentários, o pessoal estava comentando que estava em cima de você, e o pessoal queria te ver. E também estava vendo a sua gatinha aí, que ela estava participando aqui da nossa aula hoje. Ela faz isso, sabia? Ela sempre vem aqui atrás de mim, não tem como. É uma delícia. E para quem não sabe, a Lúcia também faz um trabalho com os animais. Né, Lúcia? Sim. É, constelação com os animais. Gente, é um trabalho lindo, apaixonante também. Quem tiver animalzinho aí, porque o animal, falando um pouquinho rapidinho, o animal, ele pertence e não pertence ao nosso sistema. Como assim pertence e não pertence? Ele vem para o nosso sistema, mas ele tem o sistema dele, ele também tem o pai, também tem a mãe dele, ele também tem os irmãos dele, ele também tem o sistema animal. O que acontece? A gente traz o animal, é como adoção, Fabiana. Foi bom você falar isso, porque às vezes quando a pessoa quando vai adotar uma criança, ela fala assim, eu vou adotar um filho. E não tem como eu adotar um filho. Eu posso adotar uma criança, porque para ter um filho precisa de um homem e de uma mulher. Eles dormirem, né, eles ficar bem acordadinho, de o espermatozoide encontrar com o óvulo e ali gera uma vida, né? Assim a gente vai adotar uma criança, assim é um animal. Eu não adoto um animal para colocar em um lugar de filho. E como as pessoas fazem, de ficar falando assim, ai, meu filho, aí vem outro e fala assim, ai, meu netinho. Gente, amor é bom, mas tem que ser no lugar, na dose certa. Quando eu faço isso, eu coloco o bichinho para sofrer no meu lugar, nas minhas questões, nos meus traumas, nas minhas dores, porque eles não têm essa consciência, eles vão vir, vão amar e vai ver que a gente está sofrendo, vai assumir aquela dor. E isso vai trazer consequência para eles. Por isso que hoje nós temos muitos cães, muitos animais doentes, porque cada um pertence ao seu sistema. Ele vem para o meu sistema. Eu não sou a mãe de um cachorro, eu não sou a mãe de uma gata, eu sou a tutora. E aí eu dou o direito dele ser gato, dela ser gata, ser cachorro, de ser animal. E não de querer transformar a vidinha deles em ser humano. Um animal humanizado. Não tem como, gente. Isso é muito pesado para eles. Vamos amar e respeitar como eles são. Interessante você falar isso, né? Até comentando, você, inclusive, né, conhece aqui o meu cachorro, Goku. E quantas vezes eu tive pedras e ele também teve pedras, né? E até o momento eu falei assim, olha, pode deixar que eu dou conta, tá? Não precisa ficar carregando por mim, não. E era muito interessante, porque eram em períodos muito, muito próximos. E aí ele já fez 2 cirurgias, né, para tirar as pedras, né?
Então, a gente percebe que os animais, eles são muito sensíveis, e eles estão também ao nosso serviço, né? Tanto para a nossa cura, também para ajudar ali a família. Então, é importante a gente também não colocar muito peso neles, né? Sim, respeitar eles, né? Já que a gente ama e que eles vêm traz uma alegria pra gente, faz toda a diferença ter um animal, né? É muito legal ter animal, mas respeitar ele também, porque eles não sabem, né? Eles querem nos salvar e vai carregar a nossa dor, vai sofrer pela gente. E aí a gente vai ficar mais triste, porque daí eles vão embora mais rápido, enquanto que poderia ficar mais tempo. Essa fala que você fez de dizer para o seu animal, você é meu cachorro, você não precisa carregar as minhas dores, eu dou conta. Essas são falas sistêmicas muito fortes que faz todo sentido. E aí ele com certeza vai ficar muito mais alegre com isso. Você vai perceber isso no olhar dele, porque é muito lindo, né? É muito amor envolvido nessa sintonia das coisas. Bom, Lúcia, então, quero te agradecer, porque nós já estamos assim, né? 1 hora aqui da nossa live, a gente até passou, né, de um pouquinho mais. Eu acredito que vou até ativar aqui, o pessoal que está aí ainda assistindo, né, deixa aí um comentário, como é que foi, né? Então, quero agradecer, Lúcia, a sua disponibilidade por você trazer tão lindamente, de uma forma tão amorosa, todos esses temas. Eu acredito que deu para o pessoal entender um pouquinho como isso funciona na prática, né? E quero que você deixe uma mensagem aí, final, pessoal. Em primeiro lugar, gratidão ao meu sistema, gratidão às minhas mestres, aqui para completar, a minha mensagem é que os nossos são grandes, os nossos professores também são grandes. O que os nossos pais nos dão, não temos como devolver, e o que os nossos professores também nos dão, não tem como devolver. Então, dentro da lei do equilíbrio, são duas pessoas grandes, aqueles professores que nos ensinaram. Então, eu tenho aqui a minha gratidão por você, o meu respeito e admiração, porque você foi minha professora, assim como a Sheila, sempre serão eternas no meu coração e grandes, porque o que vocês me deram, não tem como eu falar, não gostei, então, deixa eu devolver esse conhecimento, porque uma vez já está internalizado, não tem como eu devolver. E nem tem como eu devolver mesmo, porque foi muito bom e muito importante. Foi só veio acrescentar e transformar a minha vida. Porque fazer essas formações, elas transformam a gente. Elas ampliam a nossa consciência, ampliam a nossa visão. Então, aqueles que ainda não estão nesse caminho, gente, abram essa porta e entra, que vocês vão ver o quanto é gratificante estar nesse caminho novo, ou caminho diferente. E muita gratidão. Eu honro e reverencio você e todo o seu sistema. Gratidão a você também. A tudo que eu recebo também de você. E você está falando da hierarquia, né? E esse agradecimento. E eu tirei uma carta, olha, você vê, nada é por acaso, né? Lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Então, acho que faz todo sentido, assim, né? Esse é o respeito. Às vezes eu fico assim, não precisa falar, né? Mas eu recebo com muita gratidão isso que você está falando. Quando alguém fala algo da gente que é bom, tá vendo como que isso é uma coisa que a gente traz na nossa criança do não merecimento? Que quando alguém elogia, fala algo da gente, o que a gente faz? Não, imagina, não sei o que lá, ou fica tímida, acolhe. Esse é o primeiro receber. E aí, quando eu recebo isso, o que vem por trás disso? O dinheiro, a energia do dinheiro. Sim, minha mestre. Recebo com gratidão e amor. Gente, gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje, quem vai assistir depois também essa live, sejam bem-vindos. Amanhã a gente tem a nossa 4ª aula, vai ser com a Bianca, então convido vocês também para estarem aqui com a gente, tá? Então,
Beijo grande para todos vocês. Lúcia, gratidão imensa. E até logo. Até logo.